Oi, tudo bem, pessoal? Dando continuidade aqui no nosso curso de Química, como dito na aula anterior, a nossa segunda aula é sobre estequiometria. O título que eu coloquei aqui, né, estequiometria essencial, porque realmente vai ser o conteúdo primordial, né, dentro desse assunto de estequiometria, que são as questões mais recorrentes, apesar de ser um assunto ali da química geral, tá, da primeira química que você vê lá no primeiro ano do ensino médio, mas ele é um assunto ainda muito cobrado. Na verdade, a maioria das questões são desse assunto ou vão se basear aí por esse assunto. Nessa aula eu não trouxe tanta teoria, mas sim prática, tá? Porque aí a gente consegue resolver as questões, também recordar alguns conceitos, e vocês vão ver que para resolver essas questões não são precisos assim lembranças, né, muito a fundo do assunto, tá? É mais uma questão de interpretação e aplicar certamente, porque vocês conseguem resolver aqui, e a maioria das questões vocês conseguem resolver por uma regra de 3 simples, tá? Sem precisar fazer composto ou ser e proporcional, né? Não precisar fazer aquelas regrinhas matemáticas. Então, é algo que vocês conseguem, tá? Resolver quando forem fazer vestibular, quando forem fazer o Enem. Mas lembrando que, basicamente, as questões do Enem são interpretação, tá certo? Bom, primeira questão. A hipertensão arterial é um problema de saúde que se agrava pelo crescente consumo de sal rico em sódio, tá? Aqui tem sal e aqui sódio. O consumo máximo, prestem atenção na interpretação da questão, tá? O consumo máximo diário recomendado pelo Ministério da Saúde é de aproximadamente 5 gramas de NaCl, né, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. No entanto, os brasileiros consomem em média, deixa eu mudar aqui a cor, 12 gramas desse sal por dia. Por isso, a indústria lançou no mercado o chamado sal light, que apresenta um teor reduzido de cloreto de sódio, de NaCl, e sua composição é cerca de, importante aqui, 50% de NaCl e 50% de KCl em massa. Importante, ó, em massa. Dados da questão são as massas molares do sódio, 23 gramas por mol, do cloro, 35,5 gramas por mol, e do potássio, 39 gramas por mol. Ainda que os brasileiros consumam apenas sal light, a massa de sódio ingerida em excesso será mais próxima de. Olha aqui algumas palavras-chave para a gente resolver a questão. Ele quer em massa. Deixa eu apagar essa coisinha aqui. Pronto. Em massa de sódio ingerida em que? Excesso. Tá? Tá em excesso. Vamos fazer a interpretação. Essa é uma questão de nível médio. Na verdade, é até que fácil se você for fazer a questão somente na interpretação que você consegue, certamente. Bom, voltando aqui ao enunciado. O consumo máximo são 5 gramas de NaCl. No entanto, os brasileiros consomem, em média, 12 gramas de sal. Matemática básica, tá? Vou tentar fazer desse jeito aqui. Se eu consumo 12, só que o máximo permitido é 5, eu estou consumindo a mais. Quanto? 7, né? 7 gramas. Só que, atenção, esse sal light, tá? Que ele tá falando aqui. Esse sal light, ele é composto de 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio em massa. Então, dessas 12 gramas, se concorda que é 50% em massa. Então,
São 6 gramas de cloreto de sódio e 6 gramas de cloreto de potássio. Ora, professora, então, se eu estou consumindo 7 gramas a mais, e se dessas 12 gramas, 6 são de cloreto de sódio, então eu estou consumindo em excesso 1 grama a mais. Marca a letra B. Aí que você erra a questão, tá? Não é assim tão fácil. Quem dera que fosse. Não é assim tão fácil. Mas você já sabe que está em excesso ali o consumo em 1 grama de cloreto de sódio. Só que a questão, ela não pede a grama do cloreto de sódio, e sim somente do sódio. E aí que entra o cálculo químico, a estequiometria da questão. Nós temos aqui NaCl, que basicamente a proporção é 1:1, tá? Para formar o NaCl, a gente tem o sódio e o cloro, tá? Então, é sódio mais o cloro. Pronto. Proporção 1:1. O que eu falo de proporção 1:1 se você ainda não entende o cálculo estequiométrico ou você ainda está tentando, né, buscar essa informação? Que o coeficiente aqui da reação é 1 quando não tem nada, tá? Quando não tem nada aqui, é como se fosse 1 aqui e 1 aqui. Na química, a gente não consegue sumir com os componentes, tá? Então, tudo que entrou no início da reação, ele vai ter que ser gerado como produto. Então, se eu tenho um sódio aqui, eu tenho que ter um sódio aqui. Se eu tenho um cloro aqui, eu tenho que ter outro cloro aqui. Então, a proporção, ela é 1:1. É assim que a gente diz. Resolvendo a questão. Aí a gente vai atrás, tá, das massas molares. Por quê? Porque a gente sabe que está em excesso 1 grama de cloreto de sódio. Mas a gente não quer essa massa, a gente quer a massa somente do sódio. Quando a gente soma 23 mais 35,5 para poder gerar o cloreto de sódio, nós temos um resultado de 58,5, né? Então, 58,5 de sódio. Esse 58,5 de sódio, ele está gerando somente a massa do sódio aqui, ó, 23 gramas por mol. Pronto. Só que está em excesso, lembrando ali, 7 menos 6, 1 grama de cloreto de sódio. Então, aqui, ó, temos 1. E a gente quer saber quanto que isso vai dar em gramas, né, em sódio. Regra de 3 simples, pessoal. Então, ó, a gente faz aqui os meios pelos extremos, tá? Vai ficar x é igual a 23 dividido por 58,5, que é igual a... Aqui vai dar aproximadamente 0,4, né? Vai dar uma dízima periódica, vai dar 0,339, taranana. Só que a questão ele pede aqui também, ó, mais próximo, né? Mais próximo. Opa, deixa eu trocar. Mais próximo, aproximado, tá? Então, para nossa questão, gabarito, letra A. Questão número 2. O biogás é uma alternativa energética muito importante, mas além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido em um empreendimento de suinocultura contém 70% em volume de metano, né? A massa molar do metano, 16 gramas por mol, e o volume molar de 22 litros por mol. Ele será utilizado para a geração de energia em substituição a etanol, a massa molar 46 gramas por mol, em um gerador no qual 1 metro cúbico
de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol anidro, que apresenta aqui como densidade 0,78 gramas por mililitro. Nessas condições, a massa do metano, deixa eu mudar. A massa do metano necessária para substituir 10 mol de etanol é mais próxima de novo, é mais próxima, ele quer um aproximado, tá? Primeiro, nós temos que descobrir a massa de etanol em 10 mol de etanol, que é o que ele está pedindo aqui, né? Ele quer 10 mol de etanol. Aqui, nós vamos falar sobre massa molar, né? Que é uma coisa também da estequiometria. Não somente massa na unidade de gramas, mas massa molar, que é gramas por mol. Então, a próprio enunciado já me diz aqui em relação ao etanol. Em 1 mol de etanol, nós temos 46 gramas. Então, quantas gramas, né? Qual vai ser a massa de etanol em 10 mol? Aqui também é uma regra de 3 simples, tá? Deixa eu mudar aqui o apontador. Uma regra de 3 simples. Os meios pelos extremos. 10 vezes 46, 460 gramas. Pronto. Então, você sabe que essa vai ser a massa em 10 mol de etanol. Outra informação que ele diz sobre o etanol, né? Que ele dá uma densidade aqui de 0,78 gramas por ml. Você consegue saber quantos litros vão ter nesses 10 mols? Como assim? Ó, densidade é massa por volume. Densidade é massa por volume. Você já tem aqui que a densidade é 0,78. A massa você já tem, que é 460 gramas. Opa, isso. E o ml, né, o volume, é o que você procura. Vamos colocar aqui, que eu já coloquei aqui como X. Como X. Novamente, meios pelos extremos, tá? Que vai dar um resultado de 590 ml. Só que, importante lembrar, mas isso não serve somente para química, mas também todas as questões de cálculo. Física, química, matemática. Coloquem todos na mesma unidade. Aqui tem ml. Só que bem aqui, ó, ele diz o volume molar de 22 litros por mol. Eu não posso comparar ml com litro, tá? Eu tenho que converter, fazer conversão de unidade. Logo, eu preciso, quando é uma unidade menor para uma unidade maior, né? ml para litro, eu tenho que dividir. Se fosse o contrário, eu teria que multiplicar. Então, ml, lembra aqui, ó, mililitro, é de 1000. A gente vai ter que dividir isso por 1000. Quando nós dividimos por 1000, é como se nós passássemos aqui 3 casas, tá? Como se a vírgula estivesse aqui depois do zero. Então, 1, 2, 3. 0,59 litros. Certinho? E o terceiro e último passo é descobrir a massa do etanol presente nesses 700 litros, né? Uma vez que é os 70%. Se 22 litros comporta 1 mol, que é o que ele diz aqui, ó, volume molar, 22 litros é 1 mol, né, por mol. Então, se 22 litros comporta 1 mol, então 22 litros comporta 16 gramas.
Vocês concordam comigo? Como assim, professora? Se eu for comparar 1 mol, aqui, ó, como eu fiz aqui no primeiro passo. Deixa eu botar o laser. Aqui, 16 gramas corresponde a 1 mol. Falando do metano, tá bom? 16 gramas corresponde a 1 mol. Se eu falo que 22 gramas é 1 mol, eu também posso afirmar que 22 litros é 16 gramas de metanol. Logo, outra regra de 3, foram sucessivas regras de 3 que fizemos nessa questão aqui, né? Então, vai ser 700 litros será para X, assim como 22 litros será para 16 gramas, que é o que nós já temos, tá? Logo, fazendo a regra de 3 também simples, meio pelos extremos, nós temos que X é aproximadamente 509. A única alternativa que é próxima a esse valor que nós temos é aqui, ó, alternativa C. Alternativa C, 510 gramas. Questão 3. Um carro sedã apresenta tipicamente 200 kg de alumínio distribuídos pelo chassi, motor e cabine. Uma amostra de bauxita, principal fonte natural do metal, é composta por 50%, são os valores assim, ó, que vocês têm que grifar na hora, ou pelo menos quando forem fazer exercícios, questões, informações que vocês têm que colocar como dados importantes para poder resolver. 50% em massa de óxido de alumínio, Al2O3. Considere a massa molar do alumínio igual a 27 gramas por mol e a do oxigênio igual a 16 gramas por mol. A massa de bauxita que deve ser empregada para produzir o alumínio usado na fabricação de carro desse modelo é mais próxima de, ele quer a massa de bauxita, tá? Primeiro, a equação química vai ficar a bauxita com o óxido de alumínio, uma vez que ele diz que a principal fonte, tá, do alumínio para poder fazer é essa amostra de bauxita mais o alumínio. Olha, ele diz 50%, então é 50-50 a proporção. Vai poder gerar aqui o alumínio. Quando formos fazer isso, né, o que nós temos que observar? Deixa eu mudar aqui o apontador. Temos que observar. Estequiometria, a gente tem que sempre lembrar que o que eu falei, o que tiver nos compostos vai ter que ter no produto. Nós temos a bauxita, alumínio. Quantos alumínios? 2. Quantos óxidos? 3. Ponto, né? Só que ele quer se gerar só que é o alumínio. Mas quando for colocar aqui somente o alumínio, vai ser gerado quanto? 2. Por quê? Porque foi gerar, tem aqui, ó, a alumina, ela é composta por 2 alumínios. Então, o coeficiente estequiométrico aqui também tem que ser 2. Se tiver aqui, tem que estar aqui. Bom, se sabemos que a massa molar do alumínio é 23 gramas, que a questão nos deu, né? 27 gramas por mol. Basta fazer uma regra de 3. Comparando a massa da alumina, né, que é o óxido de alumínio, e a massa do alumínio. Pronto. X gramas que eu quero, né? Na verdade, o quanto de massa de bauxita que vai ser necessário para formar 200 quilogramas. Vão ser 102. Professoras, de onde veio essas 102 gramas? É a massa total do alumínio. Ó, é como se fosse isso daqui. Se eu pegar alumínio 2O3, como é que eu vou saber a massa desse composto? São quantos alumínios? 2. Então, 2 vezes. Qual é a massa do alumínio? 27. 2 vezes 27 mais
3 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Aqui vai dar 54 mais 48, que vai dar um total de 102 gramas por mol desse composto de alumínio. E por que 102 aqui? É a mesma coisa. Não foi gerado 2, então é 27 vezes 2. Fazendo a regra de 3, né? Quanto de massa que precisa para produzir essa quantidade de alumínio em relação ao que já é produzido na reação estequiométrica, no cálculo estequiométrico. Então, 102 por 54. E vai dar um total de 377,8 kg de alumínio. Só que a gente poderia aqui já marcar letra A como certa, né? É isso que muitas pessoas fazem, né? Os alunos quando resolvem a questão. Por falta de atenção, ou até mesmo de interpretação. Só que esse valor, ele é referente a somente 50% do reagente. E os outros 50%, né? Então, a gente vai ter que multiplicar por 2. 50%, então, para saber, multiplicar é o dobro da massa total de bastida. Esse número multiplicado, né, por 2 vai dar 755 e alguma coisa, que é aproximadamente 756. Letra D. Então, novamente, eu venho bater na mesma tecla, cuidado na resolução de questões. Veja a interpretação, verifique as informações importantes, os dados, o que a questão realmente quer, se é a massa do composto, se é a massa do componente, ou se está somente em excesso, ou se é 50%, ou se é uma relação. Então, procure realmente interpretar. Eu sei que durante a prova é corrido, é desesperador, né? Fica com muita ansiedade, mas enfim, é somente grifar, tá? Tentar manter a calma. Uma questãozinha básica aqui de teoria, quando falamos sobre estequiometria, mas também podemos falar aqui de propriedades da substância. O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuem a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçante, cujas massas são muito pequenas, né? Massas muito pequenas desses adoçantes. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui maior densidade, menor viscosidade, maior volume de gás dissolvido, menor massa de solutos dissolvido ou maior temperatura de congelamento. Vamos interpretando aqui cada uma dessas alternativas, tá? Ele quer a respeito do refrigerante comum, que possui grande quantidade de açúcar. Lembrando, densidade é massa pelo volume. Possui maior densidade? Pode ser se comparado ao diet. Por quê? Os dois têm água carbonatada, isso é fato, está aqui na questão. Só que o comum possui grandes quantidades de açúcar, né, grande massa, enquanto outros de adoçantes, cujas massas, aqui na questão, cujas massas são muito pequenas. Então, ele tem maior massa. Como ele tem maior massa, aqui é proporcional, tá? Quanto maior a massa, maior a densidade. Certo? Então, podemos aguardar aqui a letra A.
menor viscosidade. Viscosidade tem a ver ao escoamento. Se pararmos para imaginar algo do cotidiano, tá? Se você pegar uma latinha de refrigerante normal, comum, e se você pegar uma diet, zero açúcar, abriu. Quando eu tô pensando em viscosidade, você pensa em escoar, tá? Quando a água tá tipo derramando, aquele líquido tá caindo. Se eu abro, eu entorno as duas latinhas, as duas vão cair ao mesmo tempo. As duas são líquidos, nenhuma ficou assim um pouco mais grossa ou mais difícil de escoar, ou parecendo tipo aqueles slimes, não tem aquelas brincadeiras de criança? Não, os dois estão no mesmo estado ali, líquido, então não tem nada a ver com viscosidade. Maior volume de gás dissolvido. Pessoal, não tem nada a ver com volume de gás, uma vez que os dois têm água carbonatada, então vão ter gás por igual. Menor massa de soluto. Se fosse o diet, estava certo, porque é menor massa. Só que ele está se referindo ao refrigerante comum. O refrigerante comum tem a grande quantidade de açúcar. Então, não é isso. E outra coisa, lembrando aqui, sobre soluções, que é uma coisa que a gente vai ver, se eu não me engano, na próxima aula. Quando a gente fala de solução, a gente lembra de solvente e de soluto. Solvente, vocês podem lembrar de algo mais líquido, e soluto é o que pode estar em estado sólido. Tá? Nesse caso, nessa solução, né, que é o refrigerante, o solvente seria a água carbonatada e o soluto o açúcar, certo? Então, eu digo que é menor a massa do soluto, uma vez que tem maior quantidade de açúcar. Não. Então, aí a gente já descarta a letra D. E maior temperatura de congelamento. Realmente, se eu colocar as duas latinhas de refrigerante no congelador, as duas podem congelar ao mesmo tempo ou demorar um pouco mais. Mas isso não tem nada a ver com a concentração de açúcar. Então, gabarito dessa questão, como a gente já tinha guardado a alternativa, né? Letra A, maior densidade. Questão 5. Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento expostos à umidade, né, do ar e da chuva. Com isso, os pregos de ferro que tinham a massa 5,6 gramas cada acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem. Aqui é a ferrugem. Uma substância marrom insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico, que está de acordo com a equação química. O ferro, em contato com a ar e a umidade, né, da ferrugem, considerando as massas molares de hidrogênio, oxigênio e do ferro, correspondente a 1, 16 e 56, respectivamente. Qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar? Metade. Ele que é a massa da ferrugem oxidada a metade, né, do prego. Primeiro, nós temos que saber quanto em mol, tá? Quanto em mol é esse ferro, né, desse prego, uma vez que ele só deu a grama. Quanto em mol para poder a gente achar a massa da ferrugem. Para isso, nós temos que fazer uma regrazinha básica, tá? Sendo que nós temos a massa molar do ferro, que é 53 gramas por mol, e do prego, que é 5,6 gramas de ferro. Para a gente saber a massa, para saber a quantidade de mols, né, desse prego, desse ferro, de 5,6 gramas, nós temos que dividir, tá, esse 1 mol pela massa molar, que vai dar um resultado de 0,1 mol de ferro. Só que ele não foi oxidado por inteiro, ele foi oxidado pela metade. Então, nós temos que dividir por 2, né, esse mol. 0,1 dividido por 2 dá 0,05 mol. E qual vai ser a relação, né? Quantos mols de ferrugem vai ser nesse ferro? Isolando todos os outros elementos aqui, de oxigênio e água, nós temos que 2 ferros vai dar, né, a ferrugem, que é o ferro, óxido de ferro e a água. Em que a relação estequiométrica já própria da equação é 2 mols de ferro vão gerar 1 mol de ferrugem.
Só que quantos 0,05 mols, que é o que a gente descobriu aqui, ó, vão ser de ferrugem, tá? Vai ser 0,025 mols de ferrugem. Só que a gente não quer a quantidade em mol da ferrugem, em sim a massa da ferrugem. Bom, basicamente nós temos que descobrir a massa do composto para depois fazer o que nós fizemos ali para descobrir também a massa do ferro. Primeiro, o ferro na ferrugem aqui, ó, são 2, então 56 vezes 2, que dá 102. O oxigênio temos quanto? 3 aqui e 1 aqui, são 4. 16 vezes 4, 64. E hidrogênio, nós temos 2 hidrogênios aqui. 1 vezes 2, 2. Somando todas essas massas dos componentes, né? Nós temos que a massa da ferrugem é 178 gramas por mol. Olha, se 100, deixa eu mudar aqui, 178, opa, será que vai dar certo? Considere que são 7, deixa eu mudar aqui, pronto, vai dar certo, 178. Vai ser 1 mol, né, nessa relação, 178 gramas por mol. Quanto vai ser 0,025? Olha aí de novo, regra de 3. Meio pelos extremos. Então, x vai ser essa multiplicação. 178 vezes 0,025. Que dá um total aqui de 4, opa, não quero essa cor, quero essa. 4,45 gramas. Resposta. Gabarito dessa questão. Letra A. Então, vocês observaram que basicamente estequiometria vocês têm que saber se na equação está balanceada, tá? Quando a gente fala de balanceamento da equação, é se o que tem de reagente vai ter no produto, tá certo? Então, vocês têm que observar cada elemento. E, se não tiver, vocês têm que colocar os coeficientes estequiométricos, né? Que são esses númerozinhos aqui, ó, na frente dos elementos, para que estejam igual. O que está no reagente está no produto. Depois disso, interpretação de texto e uma regra de 3 simples. Por mais que vocês vão fazer várias regras de 3, 2 ou 3, aí vocês conseguem resolver essas questões, certo? Então, na próxima aula, vamos falar sobre soluções e concentração e também baseia ali sobre rendimento, sobre pureza, que é também um assunto recorrente, né? Cai com frequência no Enem e também nos outros vestibulares. Até a próxima aula.